Muito bem, queridos, nós vamos nesta noite estudar mais uma vez a palavra do Senhor, e é sempre muito bom nos reunirmos para juntos aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus Cristo, da sua palavra. E eu quero convidá-lo nesta noite a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, onde hoje estaremos aprendendo alguma coisa a respeito das características da verdadeira igreja, vivendo como igreja. É o tema que nós estaremos trabalhando nesta noite. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vou repetir: e perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Graças a Deus. Quando a gente olha um pouquinho o livro de Atos dos Apóstolos, uma narrativa histórica escrita pelo médico Lucas, nós percebemos que ele narra os fatos de Atos de forma ordenada, como ele mesmo diz no início do capítulo de número 1. E nós vemos aqui o início da igreja primitiva no tempo dos apóstolos, e através desta igreja é que nós conseguimos identificar o verdadeiro modelo da igreja bíblica, para que nós possamos assim então observar, copiar o seu modelo e nos identificar com ela para seguirmos e vivermos aquilo que aquela igreja nos tempos dos apóstolos vivia. Como igreja de Cristo, ela foi inaugurada naquele tempo, e nós precisamos observar algumas coisas de suma importância para que nós possamos, primeiro, reconhecer quais as verdadeiras características da igreja do Senhor, e depois entender como nós podemos viver como igreja do Senhor. Então é importante, para que a gente tenha uma compreensão, primeiro, saber o significado do que é igreja. O que significa igreja? E como esta igreja é, como que ela vive. Então eu coloquei aí no seu release o que significa igreja. A palavra igreja, ela vem da palavra grega eclesia, que em português é eclésia, palavra composta de dois radicais. O primeiro radical é o radical ek, que significa claramente para fora. Eclesia significa chamado ou chamados. Resumidamente, igreja significa chamados para fora, ou seja, é um grupo de pessoas que foram chamadas por Deus, que saem da sua vivência no mundo, da filosofia mundana, do tipo de vida no mundo, para viver agora exclusivamente para o seu Senhor, para o seu Deus. Que mais tarde ela recebe este nome de igreja, que a gente sempre identifica como igreja construção, mas igreja, biblicamente falando, eram as pessoas que se reuniam num determinado lugar. Então eu coloquei aí, o que é igreja então? Primeiro, o que significa igreja. Agora, o que é igreja? Igreja é um grupo de pessoas chamadas para fora do mundo, para viver exclusivamente para Deus, ou seja, é um corpo místico de Cristo, espalhado por toda a face da terra. Por que corpo místico? Porque esta igreja, ao mesmo tempo que ela é visível, porque nós conseguimos ver as pessoas que são igreja,
mas ao mesmo tempo ela é invisível. Por quê? Eu não consigo vê-la totalmente. Ela está espalhada por todos os lugares. Onde há uma pessoa que confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ali está a igreja, o indivíduo que é a igreja. Igreja, ela pode ser conotada também como uma assembleia de pessoas, uma comunidade de remidos, daqueles que são separados e salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a melhor definição que eu já li para a igreja, em todos os livros que eu li na minha vida, é esta definição: igreja sou eu. Essa é a melhor definição. Quando o escritor John Stott, ele escreve, ele fala muito a respeito de igreja e essa identidade que somos. Tem uma frase que eu li de Billy Graham também, e eu coloquei aí no seu release. Ele diz assim: Deus não vive numa igreja, Deus vive em você, porque você é a igreja. Amém? Por isso? Então a presença de Deus está em nós. Porque muitas vezes a pessoa olha assim e fala: eu não gosto da igreja, a igreja é muito ruim, a igreja é problemática. E é uma autocrítica fantástica, porque a pessoa está falando dela mesma, porque ela é a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. E muitas vezes a gente quer estar no lugar que nos agrada, e a gente precisa estar no lugar que agrada a Deus. E a igreja que agrada a Deus sou eu e você, quando procuramos viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, agora que nós sabemos o que significa igreja e o que é igreja, precisamos saber como podemos viver como igreja. O que significa igreja? Igreja significa eclesia, chamados para fora. Mas o que é igreja? Igreja pode ser denominada como um grupo de pessoas, como um corpo místico de todos aqueles que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Melhor definição: igreja sou eu. Então, agora que a gente já sabe isso, a gente pode entender como que faz para viver como igreja. Pergunte para alguém aí: você sabe como que nós podemos viver como igreja? Nesse texto de Atos capítulo 2, o versículo 42, aqui estão pelo menos 4 dicas ou 4 princípios que deixa bem claro como nós podemos viver como igreja. É claro que existem muitos outros, mas aqui nós temos pelo menos 4 princípios básicos para sermos e vivermos como igreja. Primeiro, igreja, ela se dedica ao ensino ou à doutrina dos apóstolos. Como a igreja pode viver como igreja? Quando ela se dedica ao ensino ou à doutrina dos apóstolos. Versículo de número 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Naquele primeiro século, é bem verdade que não havia nenhum compêndio doutrinário ainda estabelecido, devidamente formado. Não existia. O que existia eram os ensinamentos doutrinários vindo da parte de Cristo para a vida dos seus apóstolos, que basicamente tratava de fé, pecado, arrependimento, salvação, vida eterna, conduta cristã. Esses princípios é que estavam envolvidos no ensino de Jesus, que os apóstolos receberam, e agora os apóstolos tinham a incumbência de anunciar esta mensagem, este evangelho. Por isso que usa essa expressão, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é que os apóstolos criaram uma doutrina, mas que os apóstolos estavam fundamentados na doutrina que eles receberam de Cristo. E é esta mesma doutrina que nós devemos estar fundamentados, porque os apóstolos estavam dando continuidade àquilo que eles receberam da parte do Senhor. Quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: eu vos entreguei aquilo que também recebi do Senhor.
Ou seja, eles só podiam entregar aquilo que eles já tinham recebido da parte do Senhor. E naquela época não havia ainda nenhum compêndio, nenhum aspecto ou ensino doutrinário para poder ser estabelecido, mas ali havia, naquele primeiro século, a construção doutrinária de acordo com aquilo que o Senhor já havia ensinado. E tudo aquilo que eles ensinavam e viviam estava diretamente ligado à ortodoxia, ou como nós chamamos, a ortopraxia. Ortopraxia, a prática certa da verdade, da doutrina. É isso que eles praticavam naqueles dias. E devido ao crescimento da igreja e também dos irmãos e a entrada de muitos gentios, a igreja começou a viver um tempo em que começou a surgir heresias. E por causa das heresias, houve uma necessidade mais tarde de ser construído então o credo dos apóstolos. E este credo é que ia dar a diretriz para aquilo que eles iam viver e desenvolver como igreja do Senhor naquele primeiro século. E isso é muito importante, porque isso era uma forma também de ter uma linha doutrinária, de ter uma linha de conduta ensinando e também seguindo os passos de Cristo, ou daquilo que Cristo havia deixado. Hoje é muito complicado você estar num lugar que não tem uma linha doutrinária, que não tem um ensinamento assertivo, que não tem direção. Cada hora alguém diz uma coisa diferente, e aí você vai para cá, vai para lá, vai para cá, e você nunca sabe o caminho que deve seguir. Isso acontece muito quem não tem uma formação doutrinária sólida, quem não tem um conhecimento bíblico sólido. Então a gente importa, como eu disse aqui outro dia, mão de obra, ensinadores e pregadores, e cada hora vem um de um jeito. Uma hora um diz que é assim, aí outro vem e diz, não, não é assim, é assim. Aí outro vem e diz, não, não é nem assim, é assado. Aí você fica com a cabeça e fala, mas o que é então? Então a gente precisa ter uma linha. E precisamos também ser como os bereanos. Tudo aquilo que é ensinado deve ser ensinado e analisado à luz da palavra. Porque por mais que o pastor esteja ensinando, o outro líder esteja ensinando, nós não somos autoridade absoluta e inquestionável. Quem é absoluta e inquestionável é a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus só terá compromisso com a palavra que sairá da minha boca à medida que eu obedeço a sua palavra. Porque muitas vezes eu vejo pessoas querendo exacerbar a sua autoridade pessoal como se fosse uma autoridade maior do que a Bíblia. Um absurdo. Há pouco tempo, um grande líder mundial veio a público numa entrevista dizendo que a Bíblia não era autoridade absoluta, mas a palavra do líder era maior do que a Bíblia. Que heresia terrível! Uma heresia terrível! Diz que a Bíblia, como revelação de Deus, ela é uma revelação, mas aquela autoridade tem uma revelação maior. Isso não pode ser adotado por nós. Nenhuma revelação de homem algum tornará maior do que a revelação bíblica já dada por Deus. Deus, Ele vela e zela pela sua palavra. Enquanto nós estivermos adequados à sua palavra, Deus tem compromisso conosco. À medida que a gente sair da palavra, esquece que Deus não tem compromisso conosco, com aquilo que a gente fala. Então é muito importante a gente entender a autoridade da Bíblia. E então os apóstolos desenvolveram o credo apostólico, confessado da seguinte maneira, está aí: creio em Deus Pai onipotente, em Jesus Cristo,
seu único Filho, nosso Senhor, nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu da morte, que subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esse era o credo da época. E depois, no decorrer do tempo, ele foi sendo melhorado, e hoje nós temos como confissão de fé, e até o ano passado foi novamente redigido com mais detalhe, desenvolvido, o credo que nós assim confessamos na nossa instituição. Então é importante conhecer, porque quando você fala para alguém assim, você sabe o que é o credo? A pessoa fala, cruz credo. Ela não sabe nem o que é isso. O credo quer dizer o que eu creio. No que eu creio? No que você crê? Qual é a base, o fundamento da nossa fé? Tem gente que está no Evangelho há muitos anos e não sabe no que consiste a sua fé. E precisa saber quais são as nossas bases, no que nós cremos, quais as doutrinas bíblicas que nós conhecemos para defender a nossa fé. Precisamos saber disso. Para isso é importante nós sabermos também o que é doutrina. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina do grego é a palavra didaquê, que significa ensino ou instrução. É o conjunto de ensinamentos e verdades bíblicas fundamentadas na fé cristã. É um conjunto de valores e princípios que nós devemos seguir e praticar. Não basta conhecer a doutrina, não basta conhecer a palavra, é necessário internalizá-la e praticá-la. A palavra só surte efeito na nossa vida à medida que nós a conhecemos, internalizamos e praticamos. Caso contrário, será só teoria e não viveremos nada na prática. Veja que a questão doutrinária, ela é muito importante, porque quando você lê Mateus 7:28, Mateus 22:33, Lucas 4:32, vai dizer que Jesus tinha uma doutrina. Lucas 4:32 diz que as pessoas admiravam a sua doutrina, porque quando ele ensinava ou quando ele falava com autoridade. E mais uma vez nós vamos bater nessa tecla: autoridade não é autoritarismo. Tem gente que confunde autoridade com autoritarismo. Autoridade é conquistada. Autoridade você vai ganhando à medida que você a exerce com legitimidade. Autoritarismo é imposição. Você impõe a sua vontade, e nem Deus impõe a vontade dele a ninguém. Se alguém quiser seguir a mim, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nem Jesus obriga ninguém a segui-lo, nem Deus obriga ninguém a obedecê-lo. Agora, muitas vezes nós pegamos algumas pessoas que querem obrigar as pessoas a fazer o que elas querem. Isso é autoritarismo, não é autoridade. Porque a autoridade, você além de conquistá-la, você pratica, e as pessoas, ao ver você praticar, elas seguem o seu bom exemplo, a sua prática. Por isso que hoje é muito fácil as pessoas falarem, mas a vida delas acabam denunciando que a fala não é verdadeira. Porque o melhor ensino que alguém pode dar a alguém não é naquilo que prega, naquilo que verbaliza ou expõe da palavra como ensinamento, mas a sua própria vida vai falar mais alto do que qualquer coisa. Veja que interessante que na Bíblia Sagrada, depois você pode ler em casa, deixei anotado aí,
tipos de doutrinas existentes. Doutrinas de homens, precisamos ter cuidado com elas, porque doutrinas de homens muitas vezes querem sobrepor-se às doutrinas bíblicas de Deus. E aí é um prejuízo muito grande. Por quê? Porque você condiciona algumas pessoas de forma que a Bíblia não as condiciona por isso. Exemplo, quando você condiciona alguém a dizer assim: se você não fizer isso, ou se você não andar assim, você não vai ser salvo. Aí eu preciso perguntar: no que consiste a minha salvação? Em obedecer isso? Em praticar isso? Ou confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador? Quer um exemplo? Quando alguém diz: olha, se você não é batizado, você não é salvo. Aí eu pergunto: a salvação consiste no batismo? Ou na obra expiatória de Jesus Cristo? Eu preciso perguntar isso. Por quê? Porque hoje algumas religiões aí diz que se você não se batizar, você não é salvo. E o ladrão da cruz, como que foi salvo? Não deu tempo de batizar? E aquele seu parente que estava no hospital entre a vida e a morte, e você falou de Jesus para ele, ele confessou Jesus e partiu, não foi salvo, porque não foi batizado. E no lugar no deserto, que alguém fala de Jesus para alguém, ou Jesus mesmo aparece a pessoa e não tem água para se batizar, como que faz? Então salvação não consiste em batismo. Batismo é um testemunho público daquele que já é salvo. É um cumprimento da palavra importante, sim, de suma importância, para podermos viver como salvos. Antigamente, oi? Então, na verdade, a rejeição do batismo, quando você rejeita, depois que você conhece a Cristo, nasceu de novo. Ninguém que nasce de novo rejeita a palavra. Se rejeitar a palavra, não nasceu de novo. Por quê? Porque à medida que eu nasci de novo, passei pela transformação da água e do Espírito, o meu maior desejo é obedecer a palavra. E ao olhar para Jesus, Jesus é o maior modelo, o maior exemplo a ser seguido. Jesus foi batizado? Sim ou não? Foi. Então eu sigo o modelo de Jesus. Entendeu? Então é mais claro saber. Agora, condicionar o batismo dizendo assim: se eu não me batizei ainda, eu não sou salvo. Por quê? A expressão é assim: enquanto você não batizar, você não faz parte do corpo de Cristo. Errado. Eu faço parte do corpo de Cristo à medida que eu confesso a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Se Jesus vir naquela hora, eu estou salvo. Agora, à medida que eu confessei a Jesus, nasci de novo, agora eu preciso viver como salvo. Para viver como salvo, eu preciso cumprir a palavra e obedecê-la. Então veja que existem dois momentos, porque senão eu estaria dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo não seria suficiente para salvar, precisaria mais alguma coisa, e também não é verdade, isso é uma heresia, porque o sacrifício de Cristo é perfeito e suficientemente capaz de salvar toda e qualquer pessoa que confessá-lo como Senhor e Salvador. Então é esse o entendimento que nós precisamos ter. Veja, doutrinas hereges, de heresia, isso tem de monte, ventos de doutrinas. A Bíblia também fala sobre doutrinas de demônio. A Bíblia também fala sobre a doutrina de Deus. Depois, algumas considerações acerca da sã doutrina. Precisamos, diz a Bíblia, cuidar da doutrina. Devemos nos afastar dos que vivem em desacordo com a sã doutrina. Devemos nos afastar dos opositores à sã doutrina. E também a Bíblia diz que devemos ter cuidado com os ventos de doutrina. E por fim, Paulo vai recomendar a Tito e a Timóteo que cuidem da doutrina. Então,
a Bíblia está cheia de recomendações para nós aprendermos, guardarmos, praticarmos e preservarmos a doutrina bíblica. Então a primeira coisa que nós precisamos para viver como igreja é que uma igreja ela se dedica ao ensino e à doutrina dos apóstolos. 2, a igreja também ela vive em comunhão uns com os outros. Versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra comunhão, ela tem origem na palavra koinonia, fala de uma vida cristã compartilhada, onde os irmãos da igreja vivem como um. Quando Jesus ora a sua oração sacerdotal em João 17, ele ora ao Pai pedindo que assim como ele era um no Pai, que aqueles discípulos pudessem ser um neles. E ele vai usar uma expressão, Pai, que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Unidade é um processo de aperfeiçoamento. Enquanto aqui estamos, precisamos nos aperfeiçoar em unidade, em comunhão. Para isso, precisamos conviver juntos. É impossível você ter comunhão com uma pessoa que você não convive, que você não está com ela. A distância, a comunhão, ela é construída à medida que nós estamos juntos. Que você me conhece, que eu te conheço, que nós vamos desenvolvendo esta comunhão, esta unidade, a gente vai percebendo a necessidade um dos outros e assim nós vamos desenvolvendo a verdadeira comunhão cristã. Dá uma olhadinha aí no versículo de número 44 do capítulo 2 de Atos. Diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles valorizavam a comunhão entre os irmãos e também com Deus. Devemos deixar de frequentar a igreja, templo, somente para cumprir obrigações ou porque temos alguma coisa que fazer lá. Precisamos mudar esta dinâmica. Devemos frequentar sim o templo, mas frequentá-lo por sentir o desejo de estar em comunhão com os irmãos e de prestar um culto verdadeiro a Deus. João capítulo 4 diz, Jesus falando à mulher samaritana, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus quer ver verdade em nosso coração, e é muito bom, é salutar nós nos reunirmos para estarmos em comunhão. Por isso que também é falsa aquela expressão de alguém diz, não, eu não preciso frequentar igreja nenhuma, porque eu sou igreja, eu sirvo a Deus na minha casa. Esse tipo de pensamento também não é bíblico, porque biblicamente falando, eu não sou corpo sozinho, eu sou corpo com você, eu sou igreja com você. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, somos um edifício espiritual que está sendo construído, somos comparados como lavoura de Deus. Você já viu uma lavoura de um pé só? De uma planta só? Você já viu o corpo só com um dedo? Esses dias eu vi uma foto no Facebook, alguém colocou assim, o pé poderia ser desse jeito, era um dedão assim, o pé de uma pessoa. Mas o pé não é assim, o pé tem 5 dedos, né? Outros tem 6, outros tem 7, aí já é uma anomalia. Mas o normal é... Mas cada parte do corpo, ela tem uma utilidade. E não é corpo sozinho. E Paulo vai dizer isso quando ele escreve aos Coríntios. Ele vai usar a expressão dizendo, imagine se o corpo fosse todo olho. Eu estar aqui na sua frente, um olhão grandão piscando assim. Que coisa horrível, né? Já pensou se o corpo fosse só nariz? Misericórdia, ninguém poderia respirar perto de nós, né? Não daria.
Já pensou o corpo for só um orelhão assim, andando para a rua? Que coisa estranha. Mas Deus fez as coisas certas, Deus fez as coisas proporcionais, cada uma no seu lugar. E assim é o corpo de Cristo. Há uma diversidade de membros, mas através da ação do Espírito Santo nós podemos ser um em Deus, como o corpo de Cristo. Por isso que a diferença faz parte do corpo. Eu coloquei uma frase dizendo aí que a vida com Deus não depende de conhecimento teológico, mas de intimidade e relacionamento com Deus. Guarde isso. Deus é um Deus relacional. É um Deus que se relaciona. Francis Schaeffer escreveu um livro, Deus que Intervém, e ele fala que Deus é um Deus participativo, um Deus que participa da história do seu povo. Ele é um Deus que intervém, ele participa na ação da história na vida do seu povo. Por isso que Deus é um Deus relacional, ele faz questão de se relacionar conosco. Não é à toa que Deus enviou o seu único filho para encarnar-se. E o ministério de Jesus, a obra de Jesus, o plano de Jesus é um Cristo encarnacional, encarnado para estar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A encarnação do Verbo, de um Deus que faz questão de se relacionar com a sua criatura. Mas poderemos ainda observar no texto como viver como igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, 3, e no partir do pão. A igreja que quer viver como igreja, ela precisa aprender a repartir o pão. A igreja sabia dividir, a igreja primitiva, o que ela tinha com as demais pessoas. Repartir era o mesmo que dividir com os irmãos a sua refeição e o seu pão de cada dia. O pão naquela época era um alimento principal naquela conjuntura, naquela comunidade, e por isso era tão importante. E era um momento de intimidade, de comunhão, repartir uns com os outros. Pense comigo. Você chama alguém para almoçar ou tomar um café na sua casa que você não tem prazer de estar com essa pessoa? A gente não faz isso. A gente geralmente convida alguém para almoçar, para jantar, para uma refeição em casa, alguém que a gente tem prazer de convidar. E a gente fica feliz por isso, prepara todas as coisas para poder receber bem. Por quê? A refeição é um momento de intimidade. Você só senta para comer com alguém que você tem prazer, que você se sente bem enquanto você está ali fazendo aquela refeição. Você está conversando, você está trocando uma ideia, você está ali contando as bênçãos de Deus na sua vida, e aquele momento é um momento salutar, importante, que gera comunhão. Então veja que o partir do pão para aquela comunidade era muito importante, e não é diferente para nós hoje. Dá uma olhadinha aí no capítulo 2, versículo de número 46. Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse era o retrato da igreja, que era uma igreja atrativa, que as pessoas queriam saber por que ela vivia daquele jeito. Por si só, ela atraía as pessoas para saber por quê e como eles desfrutavam de uma comunhão, de uma intimidade tão grande. Ao partir o pão, ao dividir uns com os outros, todos os dias, participando no templo e de casa em casa, celebrando com alegria e singeleza de coração. Verso 45, dá uma olhada aí. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um.
Hoje nós vivemos num tempo que o materialismo já tomou conta da maioria dos corações, onde essa sociedade consumista, onde o mundo inteiro, quase que na sua totalidade, são países capitalistas, que o ter se tornou mais importante do que o ser. E é por isso que a nossa vida gira em torno de ter, e nós investimos muito pouco em ser. Outro dia eu estava lendo uma história de um homem que trabalhou 50 anos da sua vida a fio. E foi acumulando dinheiro, só que ele não desfrutava de nada. Ele não viajava, ele não passeava com a família, ele não comia aquelas coisas que tinha vontade, porque o interesse dele era guardar. Só que depois de 50 anos trabalhando, desde jovenzinho, adolescente, começando com seu pai, o que aconteceu depois de 50 anos de trabalhos? Ele acumulou muito dinheiro, que teria dinheiro para gastar a vida toda. Só que aí ele ficou doente. E aí ele passou o resto da vida dele gastando o dinheiro que ele acumulou para tentar ter saúde. Mas não adiantou nada. Morreu e os filhos ficaram para brigar pelos seus bens. Então a gente precisa pensar o que vale a pena nessa vida. Se vale a pena a gente viver essa vida louca, trabalhando o tempo todo, e a gente não tem tempo para filho, não tem tempo para esposa, não tem tempo para um lazer, não tem tempo para um passeio, não tem tempo para desfrutar de nada. Por quê? Porque a gente vive essa vida louca, daqui a pouco adoece, morre e pronto, foi embora. Então a gente precisa, como cristão também, ter qualidade de vida, aprender a exercitar misericórdia. Por quê? Porque a gente quer ter tantas coisas, se a gente muitas vezes não é capaz de abençoar ninguém, a gente não é capaz de tirar um sorriso de uma pessoa que muitas vezes está passando um perrengue na vida, e a gente não é capaz de muitas vezes semear na vida daquela pessoa e abençoá-la. Mas nós nos tornamos tão egoístas, e mesmo como cristãos, a gente vive para o trabalho, para os afazeres, e a gente esquece que o mais importante é eu investir na minha vida espiritual, no meu crescimento cristão, para que eu tenha uma vida cristã de qualidade e possa me preparar bem para a eternidade. Eu preciso pensar a esse respeito, não sei se você tem pensado nisso. Eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Depois o texto vai dizer, e entre eles não havia ninguém que tinha necessidade. Muitas vezes tem gente com necessidade no nosso meio e a gente nem percebe. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos 12. E eu quero que você observe esse texto de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 13. Romanos 12, versículo de número 13. Vamos ler todos juntos, numa só voz, no 3, 1, 2, 3. Muito bem, quem já leu esse texto alguma vez? Já leu? O que você entende desse texto? Irmão Tadeu, quando o senhor lê, comunicai aos santos nas suas necessidades, o que o senhor entende? Como que é? A gente ser mais hospitaleiro com as necessidades do nosso semelhante. Tá, quem mais? Quando você lê, comunicai aos santos nas suas necessidades. Aqui. Tem que apresentar a nossa situação, que a gente não está tão boa, apresentar para um outro irmão, tem condições de... Tá certo. O irmão está dizendo, o irmão Zé está dizendo que quando você está com uma necessidade, você tem que apresentar para o outro irmão
para que esse irmão possa te ajudar, correto? Mas a Bíblia não diz isso. O texto está dizendo aqui: comunicai aos santos nas vossas necessidades. Você tem que fazer uma pergunta aqui para o verbo. Quem comunica? O necessitado que comunica aos irmãos para ser ajudado? Ou esta comunidade que Paulo está escrevendo é uma comunidade de santos que é tão espiritual que ela é capaz de perceber sem que o irmão peça? É essa a interpretação. O irmão não precisa vir pedir para ser ajudado, mas eu, junto com os meus irmãos, vivo uma comunhão tão profunda, uma intimidade tão maravilhosa como corpo, que nós somos capazes de perceber antes mesmo dele falar. O problema é que as pessoas precisam falar porque a gente não vive como deveria viver. Não está? Você só percebe a necessidade do outro quando você caminha com ele. Agora, quando você não caminha, você não percebe. Aí o irmão precisa ficar envergonhado para vir pedir. E aqui, quando Paulo está escrevendo à igreja, ele está dizendo: comunicai aos santos nas vossas necessidades. Não é quem está necessitado que comunica, mas os santos, ao perceber, ele ajuda. Ele vai lá e faz a sua vez. Muito bem. Essa interpretação é mais correta, esta tradução. Por quê? Somos nós, como comunidade, como corpo, que socorre. Por exemplo, quando uma parte do meu corpo está doente, essa parte precisa falar assim: cura de mim, cuida. Não precisa. O corpo mesmo é que vai cuidar. Por quê? Porque ele sabe, se não cuidar, ele perde essa parte. Então é o corpo que projeta a vida, a parte necessitada. E não é a parte necessitada que tem que ficar implorando para ser ajudado. Então nós temos que perceber isso. É bem verdade que hoje existe muita gente também que é folgada. Tem gente que não quer trabalhar, tem gente que só quer receber, tem gente que quer ser ajudada a vida toda. O que você faz? Não, eu durmo até meio-dia. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você tem que ajudar aqueles irmãos. É aquele velho ditado, né? Não é você ficar dando peixe para ele, mas você pode dar o peixe de imediato, mas ensina ele a pescar, para que depois ele caminhe sozinho. Agora, você ficar a vida toda dando peixe, meu filho, ele vai pescar? Vai nada. Ele já acostumou no mercado comprar pronto. Ele vai querer ter o trabalho? Só quem pesca sabe que dá trabalho, né, de pescar. Principalmente naquele lugar que não tem peixe. Você tem que ser mais esperto que o peixe para as coisas funcionarem. Então veja como a interpretação bíblica, ela nos faz entender diferente como igreja. Joel Houston escreveu que igreja não existe para satisfazer as nossas necessidades. Nós existimos como igreja para satisfazer as necessidades dos outros. Em quarto lugar, como nós podemos viver como igreja? Igreja, ela vive em oração. O texto diz aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A oração era um dos pilares da fé cristã, da vida cristã dos irmãos do primeiro século. Segundo a prática dos judeus, os judeus oravam quantas vezes? 3 vezes, pelo menos, por dia. Eles oravam na terceira hora do dia, que era que horas? 9 horas. Orava na sexta hora do dia, que era que horas? Meio-dia. E orava na 9ª hora, como lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração. Diz o texto, a hora 9ª, às 15 horas, 3 horas da tarde. Então eles oravam, eles tinham uma prática de orar continuamente. Por que eles entendiam assim? O Talmud e outras tradições vão dizer que isso surgiu com os patriarcas, que eles dividiam o dia em 3 períodos: manhã, tarde e noite. Então, esses 3 períodos de oração significava assim: eu oro a Deus quando eu começo o meu dia,
Eu oro a Deus quando eu estou no meio do meu dia, e eu oro a Deus quando eu termino o meu dia. Ou seja, Deus está presente em todo o tempo do meu dia. Quando Paulo vem, Paulo vai exacerbar, ele vai usar essa expressão de uma forma mais completa, mais holística, total. Ele vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Ou seja, a vida do cristão precisa ser uma oração. John Stott, no seu livro O Perfil do Pregador, ele escreveu que a oração é um trabalho árduo e sem glória, por causa do nosso esvaziamento. O reverendo Hernandes Dias Lopes, num livro que eu li o ano passado, Revitalizando a Igreja, ele vai dizer que uma igreja forte caminha de joelhos. Então é impossível ter uma igreja consolidada, forte, relevante, se ela não está de joelho na presença do Senhor. Toda igreja bíblica precisa ter ensino da palavra, o ensino bíblico. Ela precisa, segundo, desenvolver uma comunhão com os irmãos e também com Deus. Ela precisa ter sensibilidade para repartir o pão uns com os outros. E por fim, ela precisa desenvolver diariamente a prática da oração. Se uma denominação que se diz Igreja do Senhor não tiver pelo menos essas 4 características, ela deixou de ser igreja, ou ela nunca foi igreja de verdade. Porque uma igreja de verdade, ela precisa ter ensino da palavra, ela precisa desenvolver a comunhão, ela precisa ter a sensibilidade de repartir o pão, e por último, ela deve ser uma igreja que vive em oração. Quantos entenderam? Digam amém. Diga comigo: agora eu posso viver como igreja. Porque para viver como igreja tem que ser assim. Se nós como igreja não tivermos esta característica, precisamos rever a nossa vida, os nossos conceitos, a nossa prática e também a nossa confissão de fé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome precioso de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez aprender a Tua Palavra. Que o Senhor venha continuar ministrando ao nosso coração, venha continuar produzindo crescimento, maturidade espiritual, para que verdadeiramente sejamos igreja do Senhor, corpo de Cristo, sejamos uma comunidade saudável que vive e propaga a Tua Palavra, que pratica a comunhão, que reparte o pão e que também vive em oração. No nome precioso de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém.